Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre a União Ibérica, um período em que Portugal foi administrado pela Espanha, 1580 a 1640. Antes disso, gostaria de pedir a gentileza de vocês se inscreverem no canal, criticarem, fazerem sugestões, elogios eventualmente, certo? Mas se inscrevam no canal para vocês receberem as notificações e poderem interagir mais com as aulas. A União Ibérica é um tema relativamente bastante explorado pela historiografia, porque ela requer um conhecimento jurídico, político, econômico do período, do final do século XVI e início do século XVII. E é importante nós compreendermos a conjuntura econômica da Europa para que possamos relacioná-las com a União Ibérica e, mais ainda, relacionar a União Ibérica ao contexto da colônia americana portuguesa, certo? E para nós começarmos aqui, nós temos essas três grandes figuras políticas europeias do final do século XVI. O Dom João, grande rei português, passou o trono por volta de 1558, 56, 58, para o Dom Sebastião, jovem, acabou morrendo com 24 anos em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Não deixa herdeiros. Quem assume o governo português é o cardeal Dom Henrique, seu tio-avô, que 2 anos depois, em 1580, ele morre. E quem vai assumir o trono português? O Filipe II da Espanha, ele é neto do Dom Manuel Venturoso, que é o antecessor do Dom João, do Dom João III, esse da imagem aqui. E ele vai se achar no direito de assumir o trono português. A mãe dele é filha do Dom Manuel. Então as tropas espanholas, comandadas por Filipe II, elas invadem Portugal. E tu tens de 1580 a 1640 Portugal administrado pela dinastia Habsburgo da Espanha. Mesmo sendo administrado por uma dinastia espanhola, os portugueses têm uma relativa autonomia, porque tu tens um juramento, tu tens um acordo firmado entre Portugal e Espanha, que é o juramento de Tomar. O que é o juramento de Tomar? É um compromisso assinado entre Portugal e Espanha em que tu tens autonomia portuguesa no país, tu tens a língua e o idioma respeitados, a língua portuguesa e a moeda portuguesa respeitadas, tu tens a manutenção do pacto colonial português nas suas colônias, tu tens funcionários sendo portugueses da corte, ou seja, tu tens uma relativa autonomia mesmo sendo administrado pela Espanha. Isso é o juramento de Tomar, assinado em 1581, no início do período que compreende a União Ibérica, 1580 a 1640. Certo? Aqui nós temos cronologicamente Filipe II, Filipe III e Filipe IV, que são os reis espanhóis que compreendem o período da União Ibérica. Certo? O que vale destacar é o último, o Filipe IV, que ele já deixa lá para os seus funcionários, para os seus ministros, a administração da União Ibérica. É o período de maior descentralização política. Por mais que tenha um absolutismo, vai ser justamente os últimos 20 anos que nós temos um abrandamento político da União Ibérica. E é justamente nesses últimos 20 anos que nós temos complicações, a restauração portuguesa e por fim a restauração pondo fim a esse período da União Ibérica. Certo? Agora, é um período administrado em que Portugal está administrado pela Espanha, mas que compreende algumas consequências para as colônias.
Ao mesmo tempo que o Oriente está sendo ocupado por ingleses, por holandeses, nós temos, no caso do Brasil, consequências importantes desse período da União Ibérica. Talvez as duas principais consequências sejam as invasões estrangeiras, notadamente a França em 1612 no Maranhão, e as invasões holandesas em 1624 e 1630 na Bahia e em Pernambuco, respectivamente. Então, tu tens as invasões estrangeiras e tu tens a anulação ou a inviabilidade do Tratado de Tordesilhas, de 1494. Se tu tens um tratado assinado entre Portugal e Espanha no final do século XV e no final do século XVI tu tens a união política entre esses dois países, tu não tem por que ter o tratado. E o que representou a anulação ou temporária do Tratado de Tordesilhas? Representou que havia uma possibilidade legal de interiorização do Brasil, da colônia. Isso vai, de certa forma, repercutir, porque nós temos um maior povoamento do interior do Brasil. Porque o Brasil, naquela época, era um Brasil litorâneo, português do Tratado de Tordesilhas. Com a anulação desse tratado, pelo menos momentânea, tu tens uma maior interiorização do Brasil. E uma outra realidade que aconteceu naquele período é que, durante a União Ibérica, os traficantes de escravos lucravam bastante, porque tu tens muitos africanos escravizados vendidos para a região do Rio da Prata. É a oportunidade que os traficantes tiveram de introduzir a mão de obra escrava africana nas colônias espanholas. Isso tudo durante a União Ibérica. Mas o que mais vai repercutir, de certa forma, na colônia é o seguinte: tu tem, no período da União Ibérica, os inimigos da Espanha sendo inimigos de Portugal. E isso vai repercutir muito forte com relação às invasões estrangeiras. Não é só franceses e holandeses. Tu tens corsários ingleses saqueando os navios que se dirigem à colônia portuguesa. E no Oriente, esses países inimigos da Espanha passam a ocupar colônias de Portugal. Certo? Mas a invasão francesa acontece no Maranhão em 1612. Eles fundam São Luís, né, e resistem até 1615. Essa é uma representação gráfica do Maranhão da época no Museu do Maranhão. Hoje está armazenada essa imagem lá, está arquivada, desculpe. 8 de julho de 1613, é justamente no período da França equinocial. Qual é o objetivo dos franceses ao invadir o Maranhão em 1612? Nós já temos os países europeus, além de contestarem essa contestação vem desde o século XVI, além de eles contestarem o Tratado de Tordesilhas, os outros países, não sendo os ibéricos, eles vão estar de olho nas riquezas do Brasil. Os franceses, por exemplo, invadem o Maranhão em 1612 de olho na região Amazônia, nas drogas do sertão. Certo? Só que eles fundam São Luís em homenagem ao Luís XIII, que é o rei da época, só que eles são expulsos em 1615 por tropas comandadas por mar e por terra, enfim. E aí se destaca o Alexandre de Moura. Né? E nós temos a República das Províncias Unidas, que é a Holanda. Os Países Baixos, na Europa, compreendiam 17 províncias, sendo as 7 do norte que vão se emancipar, formando a Holanda, a República das Províncias Unidas. E vão se emancipar e vão se separar de quem? Da Espanha. Isso em 1581. Então a independência da Holanda com relação à Espanha é justamente no início da União Ibérica. E qual é a relação que se faz com o Brasil?
O primeiro engenho criado no Brasil é 1533, o engenho do governador. A partir dali, tu tens o cultivo da cana como principal atividade econômica. No Brasil, colônia de Portugal. Agora, os holandeses, eles financiam a instalação do engenho, eles transportam o produto para a Europa, eles refinam o açúcar e vendem. Na verdade, Portugal é um intermediário dessa relação econômica envolvendo o açúcar produzido no Brasil, colônia de Portugal. Por isso é que em 1624 e 1630 a Holanda invade o Brasil, porque tu tens durante o período da União Ibérica um embargo econômico espanhol com relação ao comércio açucareiro na colônia. E isso envolve diretamente os holandeses. Então, em 1602, eles vão fundar a Companhia das Índias Orientais, cuidando dos assuntos além-mar do Oriente, e em 1621 vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, que vai ser responsável pelas invasões do Brasil. De 1609 a 1621, tu tens uma trégua entre a Espanha e Holanda. E tu tens, nesses 12 anos, a volta da dinâmica do comércio do açúcar. E isso faz com que tu tenhas um período realmente de prosperidade. Agora, termina o período da trégua, em 1621, assume o Filipe IV e a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais para invadir o Brasil. E aí nós temos aqui as invasões holandesas. E um detalhe interessante, as causas, os motivos que levam a Holanda a invadir o Brasil é basicamente a União Ibérica, o embargo econômico promovido pelos espanhóis e o interesse no açúcar. Eles eram os grandes interessados no comércio, porque eles recebiam os maiores lucros. Então, em 1624, eles invadem Salvador, tomam a cidade, capital da colônia, a população se refugia no interior, a Espanha ataca a Holanda na Europa e vem uma jornada dos vassalos, que eles chamam, vem expedições, navios, milhares de combatentes para expulsar os holandeses da Bahia. Isso é importante, nós vamos acompanhar aqui, ó. Expulsos através da atuação da jornada dos vassalos, ordenados por Fadilha de Toledo e Osório, os batavos se dirigiram para as Antilhas, inclusive saqueando navios açucareiros na costa colonial e cubana. Ou seja, eles são expulsos de Salvador, da Bahia, que era a sede administrativa da colônia e também produtora de açúcar. Eles aprenderam naquela época o governador, o Diogo Mendonça Furtado. Eles são expulsos da Bahia, vão para as Antilhas. 5 anos depois, em 1630, eles retornam para o Brasil açucareiro, nordestino, de certa forma, das capitanias do Nordeste, e invadem Pernambuco. Com relativa facilidade, os holandeses conquistam a capitania e se instalam em uma área produtora de açúcar. A resistência se deu através do Arraial do Bom Jesus. Então, a partir de 1630, tu tens a presença efetiva dos holandeses no Brasil, em Pernambuco. E aqui nós temos um mapa do Brasil holandês, que é um mapa da maior área de produtora de açúcar. O que é importante nós destacarmos aqui? Os senhores de engenho, os grandes escravistas daquela época, ficaram tão perturbados com a invasão dos holandeses que os escravos da região nordestina
aproveitaram para se refugiar e fugir das fazendas açucareiras. E aí tu tens na Serra da Barriga, hoje Alagoas, o aquilombamento de trabalhadores escravizados e a origem do quilombo de Palmares. As invasões holandesas, a invasão holandesa a Pernambuco em 1630, ela tem relação com a origem do quilombo de Palmares, que vai ser extinto apenas em 1695. Certo? Isso é importante nós destacarmos. Nós temos um período de resistência portuguesa no Arraial do Bom Jesus, que é tomado pelos holandeses em 1635. Um detalhe importante nessa ocupação holandesa a Pernambuco é justamente a atuação do Domingos Fernandes Calabar. É um colono que trabalhava para os portugueses, que conhecia a região com a palma da mão e ajudou, você viu, como guia para os holandeses a ocupar o Nordeste. E mais ainda, a acabar com o Arraial do Bom Jesus. Depois ele é capturado pelos portugueses, julgado, morto, enfim. Mas ele é um sujeito que conhecia a região com a palma da mão e que ajudou os holandeses a ocupar o Nordeste açucareiro. Tanto é bem verdade que ele é considerado um traidor pelos portugueses e por isso julgado, condenado e morto. Quem é que vai atuar politicamente nesse Brasil holandês? A Companhia das Ilhas Ocidentais. E quem é que está representando a Companhia das Ilhas Ocidentais no Brasil holandês? O Maurício de Nassau, que é o grande administrador do Brasil holandês. Certo? E o que ele vai fazer? Ele vai se associar aos senhores de engenho. Ele vai facilitar o crédito, vai aumentar o prazo, vai diminuir o juro, vai incentivar a agricultura, vai garantir, de certa forma, a liberdade comercial e a propriedade privada, vai dar liberdade religiosa, porque os holandeses são calvinistas, basicamente. E junto com os holandeses vem uma leva de judeus. Recife é a capital da primeira sinagoga. A capital não, mas é a primeira cidade a ter uma sinagoga na América Latina. Ou seja, tu tens uma presença maciça dos judeus, junto com os holandeses. Certo? E ele vai dar liberdade religiosa para todo mundo. Ele é um grande administrador, na verdade, né? Vai criar a cidade de Maurício e vai, de certa forma, modernizar a cidade de Recife. Vai vir cientistas, humanistas espanhóis. Recife é o maior centro urbano da América Latina durante o período do Brasil holandês. E isso é importante nós destacarmos porque a historiografia, boa parte dela, alguns historiadores discutem se o Brasil seria ou não mais desenvolvido se os holandeses tivessem colonizado ou se mantido no Brasil colonial. Claro que a estrutura colonial portuguesa é a mesma dos holandeses. Vai mudar a metrópole. Eles não tentavam promover uma abolição do trabalho escravo, não fizeram uma reforma agrária, ou seja, a estrutura é a mesma. Ia mudar a metrópole. Então, se a estrutura e se o acordo, se o projeto colonizador é o mesmo, ou quase o mesmo, nós não seríamos mais ou menos, seria a mesma situação que nós temos hoje no país subdesenvolvido. Isso é importante nós destacarmos, porque os holandeses promoveram um desenvolvimento muito grande da cidade de Recife. Certo? Agora, em 1643, 44, Nassau pede demissão. Nesse período, tu já tens a restauração portuguesa. Ele pediu demissão, alguns dizem que ele pediu demissão, outros que ele foi demitido, porque a Companhia das Ilhas estava desconfiando da atuação dele como gestor do Brasil holandês.
Ele indo para a Europa, veio um conselho de burgueses, substituindo esse governante, e aí passa a ter uma série de problemas, porque ele vai cobrar mais impostos, vai diminuir o crédito dos senhores de engenho, ou seja, tu tens uma completa insatisfação na colônia com a substituição do Maurício de Nassau, certo? Mas o que eu gostaria de destacar aqui é que o Brasil holandês, de 1637 a 1642, que são os primeiros focos de resistência que se tem na colônia com relação à presença dos holandeses, ele é muito próspero. Tu tens a instalação política, uma espécie de câmaras municipais, que é o Conselho dos Escabinos, é a administração holandesa imposta na colônia. Ou seja, tu tens um desenvolvimento forte. Agora, a restauração portuguesa, a demissão, enfim, a ida do Maurício de Nassau para a Europa e a substituição pelo Conselho dos Burgueses desagradou profundamente os colonos. E aí tu tens a insurreição pernambucana, que é um movimento que marca a expulsão dos holandeses, que nós vamos ver em seguida. O que é importante nós destacarmos agora? Bom, substituíram o Maurício de Nassau. Em 1644 veio o Conselho de Burgueses, que é completamente desaprovado pelos colonos aqui. E aí nós temos uma série de elementos importantes que nós precisamos relacionar no início da década de 1640. Primeiro, a restauração portuguesa. Antes, porém, da restauração, nós temos que analisar o seguinte. Até 1580, tu tens a dinastia dos Avessos, depois do período da União Ibérica, e a partir da restauração portuguesa, tu tens os Bragança, que é a linhagem até o Dom Pedro II, né? Que caiu o Império em 1889, e é o Brasil independente de Portugal. Certo? Então nós temos uma troca dinástica em Portugal com a restauração portuguesa. O detalhe interessante é que a Espanha, em 1640, ela tem um problema na Catalunha, que está alinhada com a França. Fez uma revolta na Catalunha, os espanhóis deslocam as tropas para combater os revoltosos com o apoio dos franceses, e aproveitando desse problema na Catalunha, Portugal restaura a sua política. Tu tens a restauração portuguesa com a dinastia dos Bragança e o fim da União Ibérica. O Dom João IV é coroado rei de Portugal. Isso é o primeiro detalhe. Para a restauração portuguesa, o fim da União Ibérica, nós temos Portugal se alinhando basicamente com a Inglaterra e com a Holanda. Acordos comerciais foram feitos com os ingleses e uma trégua de 10 anos com a Holanda. É importante nós relacionarmos isso, porque Portugal, para se livrar do domínio espanhol, para acabar com a União Ibérica, ele precisa de aliados na Europa. E esses aliados são inimigos da Espanha. Então, com a Inglaterra, ele faz acordos comerciais, 1642 e 1654, até 1703, o Tratado de Methuen. E com a Holanda, inicialmente, tu tens uma trégua de 10 anos. Ou seja, tu não tens que te preocupar com conflitos com os holandeses. E nesse contexto é que estoura a insurreição pernambucana, que é um movimento nativista. O que é um movimento nativista? Promovido pelos colonos. Tu não tem o apoio de Portugal na insurreição pernambucana. O que foi a insurreição pernambucana? Foi um movimento que expulsou os holandeses do Nordeste. Certo? Essa insurreição pernambucana vai de 1645 a 1654. Porém, a resistência com relação aos holandeses, ela começa no Maranhão em 1642.
até estourar a insurreição pernambucana em Pernambuco, ou nas províncias todas, nas capitanias envolvendo a dominação holandesa, em 1645. Foi um movimento nativista. O exército diz que a origem das Forças Armadas Brasileiras é na Batalha de Guararapes. Não existia nem Brasil naquela época. Em 1648, a Batalha de Guararapes. Mas por que é importante nós relacionarmos isso? Porque foi um movimento nativista que contou com ampla participação popular, de todas as camadas. Tem senhores de engenho, o Vital Negreiros, por exemplo. Tu tens o Felipe Camarão, comandando uma tropa de indígenas. Tu tens o negro Henrique Dias. Ou seja, tu tens um movimento nativista para a expulsão dos holandeses, porque na Europa, Portugal e Holanda têm uma trégua. Certo? Outro detalhe interessante que ajuda a derrota dos holandeses no Brasil e a sua expulsão é que em 1651 a Inglaterra promove os atos de navegação do Oliver Cromwell. E o que significa isso? Tu tens um novo inimigo na Europa. E a Holanda entra em conflito com a Inglaterra no início da década de 1650. Quer dizer, ela vai dividir o foco e vai acabar derrotada nas duas, né? Tanto no Brasil como na Europa. Tanto é que a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, porque ela promoveu os atos de navegação. Um dos motivos que fizeram com que ela fosse a pioneira na Revolução Industrial. Expulsos os holandeses do Brasil, eles vão se deslocar para as Antilhas, produzir o mesmo açúcar, porém com o mesmo nível de produção, porém o transporte para a Europa é mais barato, o produto tem mais qualidade porque os holandeses têm mais experiência, e o açúcar brasileiro o açúcar português produzido na sua colônia americana entra em crise. Certo? Do ponto de vista político, tu tens um aumento da fiscalização portuguesa no Brasil. Em 1642 tu cria o Conselho da Marinha. E do ponto de vista econômico, eles procuram alternativas para superar a crise do açúcar. Porque em 1661 tu tens o Tratado de Haia, que é um acordo assinado entre Portugal e Holanda. E uma das cláusulas desse tratado é a posse das Ilhas Molucas e do Ceilão para a Holanda, que são ilhas ricas em especiarias que Portugal passa para os holandeses. Quer dizer, a crise econômica portuguesa aumenta com a expulsão dos holandeses, não apenas porque os holandeses vão para as Antilhas produzir o açúcar, mas porque eles perdem regiões importantes na área produtora ricas em especiarias. Certo? Os holandeses vão para as Antilhas, o açúcar entra em crise, e aí tu tens um incentivo às bandeiras, principalmente a partir de São Paulo, a procura de metais preciosos. Portugal acaba descobrindo no final do século XVII. Antes disso, nós temos a questão da fundação da Colônia do Sacramento, aqui na região do Rio da Prata, de frente ao Buenos Aires, que era o principal região ali do sul da América Hispânica, que escoava a produção, o Rio da Prata, que escoava a produção de prata do sul da América Hispânica por Buenos Aires. O maior entreposto da região era Buenos Aires, então de frente ao Buenos Aires eles fundam a Colônia do Sacramento. Ou seja, tu tens a crise do antigo regime português na sua colônia, ela começa com a expulsão dos holandeses. Certo? Gostaria de agradecer a atenção de vocês e até uma próxima aula. Muito obrigado.